com outra estreia vitoriosa, essa por um placar mais apertado, né? O Botafogo, que conquista o seu primeiro resultado positivo sob o comando do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes fez muita questão de deixar o passado no passado na entrevista coletiva depois desse jogo, né? Os jornais estão dando destaque ao Jefinho, o Globo fala aí de um recomeço, né? Com vitória do Botafogo. O Extra diz que valeu pelo resultado, o que implica que a atuação não foi ainda das melhores, né? É a mesma linha que adota o Dia no título aí, ó. Titulares têm atuação discreta, mas suficiente para vencer o Madureira. E o Meia Hora brinca com a reta final do Campeonato Brasileiro, evidentemente, né? Vai embora, Uruca, né? Em outros lugares do país é chamado de Zica, enfim, né? Aí esse sentimento ruim que ficou para o torcedor do Botafogo, para quem trabalha no clube, para todo mundo, né? E foi nessa tecla que o Thiago Nunes bateu na entrevista coletiva, né? O passado tem que ficar no passado. Virar a página. Começou outra temporada, né? Mas eu estive ontem no estádio Newton Santos, comentei o jogo, né, para Futebol Globo CBN, e o clima, Barreto... Essa foi a grande jogada do Jefinho, né? Mais até do que a do gol, né? Não, mas ele jogou bem. O Jefinho teve uma boa estreia. O primeiro tempo dele foi bem bom. Ele e o Tiquinho estabeleceram ali uma parceria interessante no primeiro tempo. Um buscando o outro, tabela. O Jefinho tentando servir o Tiquinho servindo o Jefinho no gol, inclusive a participação muito bonita do Tiquinho, no passe que ele dá para o Hugo, e depois o toque no meio para o Jefinho completar muito bem. Mas um sempre olhando para o outro. Foi uma parceria interessante num esquema tático diferente. O Thiago Nunes estabeleceu um 3-5-2, começou com 3 zagueiros. Tivemos a estreia também do Alexander Barbosa, zagueiro argentino. Para mim fez uma boa estreia. É um zagueiro que gosta de pisar à frente. E eu gosto disso. Zagueiro, tendo condição técnica, claro, eu gosto do zagueiro, né? Que, se o jogo permite, ele ajuda a empurrar o adversário para trás. Achei o estilo dele zagueirar lá na frente, né? Achei o estilo dele na estreia muito parecido com o do Cuesta. Essa coisa de sair muito e ficar cruzando bola na área, levantar muito. Claro que o Cuesta terminou o ano muito mal, a torcida não tem boas lembranças disso. Mas achei o estilo de jogo dele na estreia, vamos esperar mais, muito parecido com o do Cuesta. Aquela bolinha alçada na diagonal. No primeiro tempo ele levantou umas 3 ou 4 bolas ali, chega na intermediária e cruza ali na diagonal. Porque o Botafogo saiu muito com ele pela esquerda. E aí, como o Madureira, em alguns momentos assim, realmente era empurrado para trás, ele tinha campo para avançar e ele vai. Ele tem essa coisa, esse instinto, né, de avançar quando vê campo para isso. Às vezes até arriscou o chute de fora da área. Um jogador muito viril, muito firme nas divididas, na disputa por bola. Achei que o jogo ele foi bem na partida, a estreia foi uma estreia positiva. Primeiro tempo, o jogo coletivo do Botafogo funcionou bem numa movimentação, mas no segundo tempo, principalmente com as saídas do Tiquinho e do Jefinho, o Botafogo perdeu bastante em termos de qualidade, e aí o Madureira foi melhor no segundo tempo, na minha opinião, e o Rodrigão perdeu esse gol. Esse lance é incrível, né? Incrível, né? Você citou o Tiquinho, para mim é um dos símbolos dessa DR que a torcida do Botafogo vive hoje. Ele não foi vaiado, como o Marlon Freitas e o Marçal foram, mas é um jogador que começou bem a partida. Gostei muito das saídas dele da área. A bola na trave do Jefinho é um passe dele também. E no gol, o passe dele é o que quebra ali, né? O lance fundamental para o gol é o passe dele para o Hugo. Mas no segundo tempo ele cansou, errou uns passes bobos, chegou a perder uma chance. Ele não teve nenhuma chance claríssima. E aí já vem aquele burburinho da arquibancada, um cara que 4 meses atrás era ídolo absoluto da torcida do Botafogo. Claro que a palavra ídolo tem um peso, mas ele tinha caído nas graças completamente da torcida do Botafogo, e hoje é um cara que você pensa que vai ser o Tiquinho não tem reserva, que o Diego Costa foi embora. É um jogador para ser tratado com carinho, porque a gente viu que potencial ele tem, ele consegue entregar. E aí tem toda essa questão da arquibancada. Ontem você estava lá no Newton Santos, você viu, assim, desde o início, desde antes do jogo, né? Desde antes do jogo. E aí o Marlon vaiado, o Marçal, que entrou no segundo tempo, vaiado ao entrar em campo e várias vezes pegando na bola era vaiado. É um momento delicado, mas assim, acho que a vitória ajuda, e aí tem jogadores que não viveram isso, o Jefinho, os 2 zagueiros que estrearam ontem, o Barbosa e o Lucas Alter. Tem jogador para estrear, John, Manafá, Savarino. Esse ponto do esquema, beleza, ontem ele botou o Vitor Sá de ala direito, uma coisa que eu achei estranha. O Vitor Sá teve um bom segundo turno, dentro daquela questão que foi o segundo turno do Botafogo. O Vitor Sá jogou bem pela esquerda, como atacante, que é a posição de origem dele.
Não gostei da opção ali existe uma carência óbvia de laterais direitos no elenco do Botafogo. O Manafá entra para ser titular, né? E por exemplo, o Danilo, para mim, claramente é um jogador volante. Esse sim, fez um excelente um excelente segundo turno. Não foi titular naquele primeiro turno arrebatador, mas foi o cara que segurou as pontas quando estava em queda livre. Tudo bem que não segurou porque, né, não evitou a queda livre. Mas era o melhor do Botafogo na reta final do Brasileiro. Eu gostaria de vê-lo como volante. Acho que o Botafogo tem um meio-campo forte ali no 4-3-3 com Danilo, Tietê e Eduardo. Você pode até revezar o Danilo com o Marlon ali. O Marlon é um cara que vem sendo contestado pela torcida. Eu começaria com o Danilo titular. E eu não curto esse esquema com as opções que o Botafogo tem com 3 zagueiros ali, principalmente colocando um volante. Eu acho que ontem ficou um primeiro recado para o Thiago Nunes, eu concordo plenamente contigo, porque o lado direito ele ficou todo improvisado. Né? Com 3 zagueiros, o Danilo era o jogador aberto pela direita, o zagueiro aberto pela direita, e ele começa com o Vitor Sá como lateral, depois tira o Vitor Sá e coloca o Júnior Santos também na mesma condição, né? Bem ali, justo a lateral do campo, tanto é que ele joga com Segovinha e Júnior Santos praticamente no mesmo lado do campo no segundo tempo, quando ele troca toda a linha ofensiva, né? Ele tira o trio que começou e coloca o Janderson, que entrou muito afobado, muito ansioso. O Janderson e o Segovinha entraram mal, os dois. O Segovinha entrou pela direita junto com o Júnior Santos, porque o Júnior Santos entrou no lugar do Vitor Sá. Mas realmente me parece uma situação de improviso, de momento de início de temporada. O Botafogo contratou o Manafá, que deve ser o titular daquela posição, provavelmente vai ser usado como titular. É o que tem, né? Porque o Rafael está machucado. O Rafael vive esse drama de sequência de lesões. E reta final de recuperação, né? Vamos torcer para que ele tenha uma boa temporada, pelo menos sem lesões, né? Mas o Thiago Nunes está, no meu entendimento, ainda tateando algumas situações, principalmente de improviso, né? Para ter mais flexibilidade, versatilidade no elenco do Botafogo. O Eduardo ontem jogou bem próximo aos homens de frente. Quase um atacante, na linha do Jefinho, atrás do Chiquinho ali. Exatamente, deu uma liberdade ao Jefinho, que flutuou bastante da esquerda para a direita. O Chiquinho fez o que ele fez de melhor na temporada passada. Saindo bastante da área. Saindo, armando o jogo. Mas, como você bem falou, é um clima ainda de desconfiança. Muito. Esse elenco do Botafogo, ele vai ter que vencer essa desconfiança. Foram poucos torcedores ontem no estádio Newton Santos, vaias, né? Muita desconfiança, ainda uma mágoa no ar, sabe? E isso é natural. A ferida foi séria. A frustração foi muito grande que o Botafogo deixou na sua torcida ao final da temporada, quebrando uma expectativa que parecia nítida, assim, da conquista do título brasileiro. Tudo bem, esse mesmo elenco não tinha essa expectativa antes de começar o Brasileirão. Ele construiu com o primeiro turno histórico, mas ele destruiu isso no segundo turno. E aí, a última impressão é que fica. Construiu um lindo prédio sozinho, depois destruiu amarretados o próprio elenco lá. Exatamente. E acho que isso pode melhorar à medida que estrearem mais reforços, né? Ontem foram 3, tem mais 3 certos já anunciados. John, Manafá e Savarino. Até um cara que a gente não citou foi o Gatito, que agarrou muito ontem. Foi junto com o Jefinho ali, foram os destaques do jogo. Mas o John veio para ser titular, o Manafá veio para ser titular na lateral. E o Savarino, dentro desse esquema, até por isso que eu também jogaria no 4-3-3, o Savarino vem para ser titular. Ele é um ponto ali, ele não joga tanto ontem, o Jefinho e o Eduardo que jogaram atrás do Tiquinho, eles não jogaram abertos, né? Eles jogaram um pouco mais centralizados com liberdade, como você falou em relação ao Jefinho. Então, para mim, o esquema ideal desse elenco que o Botafogo está montando, e aí o grande ponto de interrogação talvez seja a lateral direita, porque o Manafá é um lateral ofensivo, então e me parece claro ali que ele optou pelos 3 zagueiros por causa da ofensividade de Vitor Sá e Hugo, que foram os alas ontem. Mas você trabalhando essa questão pela direita, botando talvez um Tietê, um Danilo para fazer uma cobertura por ali e botando os pontas abertos, o Savarino e o Jefinho, que seriam, na minha opinião, os 2 pontas titulares hoje, o Botafogo vai mudando e aí, talvez com os resultados, claro, se o Botafogo for vencendo essas partidas, você vai desanuviando um pouco esse clima, que ontem foi muito pesado. É difícil ver isso no primeiro jogo do ano, né? Eu nunca vi, em início de temporada, o jogador ser vaiado no primeiro toque. Eu falei, mas eu não fiz nada ainda. Não, você fez ano passado. A gente não esqueceu. Quem apanha não esquece. É o famoso, né? Quem apanha não esquece. Então, era um pote até aqui de mágoa ontem. Cara, foi. Né? E o Thiago Nunes quer deixar isso no passado. Tá aí o trecho que a gente já citou aqui. De forma geral, eu penso que a gente conseguiu manter uma boa consistência até os 10, 15 minutos do segundo tempo.
E depois é uma queda natural, né? Por uma equipe que não tem ritmo, uma equipe que está começando a adquirir uma identidade. As substituições mesmo também foram pensando nessa parte física, jogadores que não estavam conseguindo suportar toda a partida. E eu penso que a gente tem uma margem de crescimento muito grande pela frente. Esse início da temporada vai ser um início onde eu vou rodar muito o elenco, né? Vou fazer bastante trocas, já para o jogo do Bangu já vai ter praticamente outro time, né? Vou mudar bastante jogadores aí para essa partida. Para mim é página virada. O que aconteceu no passado é página virada. Tá? Eu não vou trazer nenhum tipo de resquício de mágoa do ano passado para este ano, né? Porque ao mesmo tempo que uns vaiavam, outros chamavam o nome do jogador para tentar incentivar. Quem vaia pode ter um direcionamento para algum jogador ou para o treinador, mas em geral vai o seu próprio clube. E eu penso que o torcedor ama tanto o seu próprio clube, existe uma relação tão próxima do amor e do ódio, né? Em qualquer relação na vida, né? Essa passionalidade, e que eu tenho que entender isso do torcedor, mas ao mesmo tempo eu sei que mesmo a vaia é uma demonstração de amor. Meu papel é dar essa confiança para os atletas, dar tranquilidade, mostrar para eles que o que passou a gente pode aprender e evoluir, melhorar, saber das nossas limitações também, porque a gente não tem um super time. Nós temos um bom elenco, competitivo, e o nosso desejo para 2024 é que a gente consiga ser muito mais regular. Deixa eu só fazer o destaque aqui da camisa que o Thiago Nunes está usando, que tem homenagem ao Zagallo, né, chamado de Eterno ali, para depois destacar um trechinho que me pareceu interessante, essa questão que ele fala da vaia direcionada ao jogador, né, que essa vaia viria do amor, né? É uma interpretação dele. E o treinador realmente precisa entender e lidar com isso. Está aí o GE. Globo destacando, né, o que vocês já disseram aqui, né? Tinha faixa também, né? Além o Marlon foi vaiado na apresentação do time, no placar. Porque ele foi titular e o Marçal entrou no segundo tempo, também foi vaiado. Alguns treinadores estrangeiros já manifestaram o estranhamento com esse comportamento do torcedor brasileiro. No Botafogo mesmo, o Luiz Castro falou várias vezes sobre isso. O Luiz Castro era um deles, né? Estranhava essa característica do torcedor brasileiro de se voltar contra, né, o seu próprio patrimônio, né? Contra o jogador do clube. Agora, é o jeito brasileiro de torcer, está estabelecido. É o jeito brasileiro. E é muito difícil ensinar torcedor a torcer, né? Ninguém. Thiago Maia não está querendo ir por esse caminho. Não. Né? Thiago Nunes. Thiago Nunes, perdão. Thiago Maia está pegando o caminho do Inter, é outra coisa. O Thiago Nunes, ele claramente na entrevista, ele está dizendo assim, eu preciso entender isso, né? Ele não está querendo adotar aquela postura de dizer, não, mas o torcedor não pode. É muito difícil dizer o próprio Luiz pode Castro, ou não pode, ou deve ou não deve. O próprio Luiz Castro, algumas vezes em coletivas, tentou entrar em uma rota de colisão com a torcida. O Thiago Nunes passou longe disso ontem. Foi com todos os cuidados ali, falando, olha, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Página, tá certo. Claro, de acordo com os resultados. O Marlon vai jogar bem, o Marçal vai jogar bem. Mas assim, não vai ser no próximo jogo, entendeu? Esses caras, eles estão muito visados pela torcida, ficaram marcados como alguns outros. O PR ficou um pouco marcado, mas saiu. O Cuesta está saindo, ainda não tem um novo clube, mas está de saída do Botafogo. Alguns jogadores ficaram com essa pecha na derrocada do ano passado e o tempo pode resolver isso ou não, né? Vamos ver como é que vão ser os próximos jogos do Botafogo. Um trabalho emocional que o próprio Thiago Nunes vai ter que desenvolver com o elenco, porque isso faz parte do esporte de alto rendimento, né? É o famoso pensar sempre na próxima bola. A virada só acontece porque você pensa na próxima bola. Você não pensa no erro que passou. Se você ficar pensando no erro, você não vai adiante, não vai conseguir virar o jogo. Mas, assim, é algo que vai ter que ser vencido. Sem querer ensinar o torcedor a torcer, a gente pode observar que para o jogador não vai fazer bem, né? Não, se você me perguntar, eu não gosto. Eu não gosto do comportamento da vaia com o jogador em campo. Porque aquilo não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, pode, inclusive, fazer ele jogar pior ainda. Então, mas é uma característica da nossa maneira de enxergar o jogo. Porque tem a ver com a paixão, sim. Quando você tem a sua paixão ferida, o torcedor brasileiro ele encontra essa maneira de se expressar. E é uma expressão absolutamente legítima do torcedor. A vaia e o aplauso, não há nada mais legítimo numa arquibancada do que isso. O meu raciocínio
eu vaiando aquele jogador, ele tem mais chance de acertar ou errar o próximo passe? Eu acho que ele tem mais chance de errar. Então, por isso, eu não acho positivo. Mas eu vou falar pro cara do meu lado, não vai? Não, cara, eu não vou falar. Beleza, toma a sua atitude aí, desde que com respeito. E o torcedor não vai com o sentido de provocar o cara e fazer o cara melhorar, não. Porque o torcedor já quer se livrar do cara. A faixa diz fora. É isso. A faixa diz que aqueles torcedores que levaram aquela faixa querem que esses jogadores saiam do clube. Aliás, esse também é um sentimento muito comum no torcedor brasileiro, né? Não querer mais determinadas pessoas no clube. Acontece muito com o treinador, né? A intolerância com erro. A intolerância com erro. Jogadores bons são crucificados por uma torcida por causa de um erro decisivo. O Andréas Pereira, né? Bom jogador, está se destacando na Premier League mais uma vez. Bom jogador, saiu pela porta dos fundos, escorraçado pela torcida, por parte da torcida. Jogando bem, né? Mas sem conquistar o coração do torcedor. É isso. Ele saiu jogando bem do Flamengo, André. Saiu jogando bem. Né? Porque são erros marcados, né? Acho que faz um gol no último jogo dele, não tem isso? O Botafogo não é um erro de um lance, mas é um erro coletivo de vários jogos, de uma derrocada que fica muito marcado. Como o lance do Andrés fica muito marcado para o torcedor do Flamengo, o torcedor do Botafogo, daqui a 30 anos, vai ter o rival vai falar, ou ele mesmo vai contar para o filho, para o neto, falando, cara, em 2023 aconteceu um negócio que você não vai acreditar, que você não era nascido ainda. Isso vai ficar marcado. O ano da queda do Botafogo. Queda de rendimento. Queda de rendimento, claro. É eterna. Isso aí está na história do Botafogo. Está na história do Campeonato Brasileiro. A história não se apaga, né? Você escreve uma nova história, que é o trabalho que o Botafogo tem que fazer agora. Essas coisas muito loucas do futebol brasileiro, né? A torcida do Botafogo terminou o ano deprimida, tendo se classificado para a Libertadores. Né? Não está em fase de grupo, precisa passar por uma rodada. São duas eliminatórias, né? Mas, enfim, tem a chance de disputar a Libertadores. E terminou o ano como se tivesse, né? Como se o clube tivesse sido rebaixado. Sim.